Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o triglicérides alto que a gente descobriu na Alice e o que a gente fez para conseguir reduzir isso. Triglicérides alto em criança ou triglicerídeos é a mesma coisa, tá? Recentemente a gente fez um exame na Alice de rotina e a gente acabou descobrindo que ela estava com um triglicérides alto fora dos valores de referência. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que a pediatra explicou pra gente e o que a gente fez para conseguir reduzir o triglicérides dela. Bom, pessoal, o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês a experiência que a gente está vivendo com relação ao triglicérides alto da Alice, mas eu não vou passar para vocês nada teórico, assim, que eu acho que um médico falando para vocês é melhor. O que é triglicérides, o que causa, o que tem que fazer para reduzir, não vou passar esses detalhes, porque isso daí eu acho que um médico vai passar muito melhor. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, verifiquem com um médico, o pediatra que acompanha o filho de vocês, ou mesmo aí na internet tem vídeos de médicos também sobre esse tipo de assunto, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o histórico da Alice. Recentemente a gente fez uns exames com a Alice de rotina e a gente acabou descobrindo que o triglicerídeos dela estava alto. Eu anotei aqui para vocês para poder passar certinho. Então o exame foi feito em junho e nos valores de referência estava escrito que o normal com jejum é até 75 e sem jejum é até 85. O da Alice com jejum deu 210, mais que o dobro. Mesmo se você considerar o sem jejum, que é 85, 210 está bem acima. Daí, na época, a gente passou com a pediatra, explicou, né, que a alimentação dela já era bem saudável, tudo. Ela já conhecia o histórico, né? E aí ela falou que realmente, normalmente, esse tipo de triglicerídeos mais alto dá em crianças que consomem muito industrializados, açúcar, muito carboidrato, enfim. Não era o caso da Alice, porque a Alice sempre comeu bem saudável, a gente sempre evitou ao máximo dar doces industrializados, e então a médica explicou pra gente que isso poderia ser algo genético, independente então da alimentação. Claro, a alimentação influencia, mas é algo genético mesmo. Os triglicerídeos dela tem uma tendência a ser mais alto. E o que a gente poderia fazer para diminuir isso, mesmo sabendo que a gente já fazia uma alimentação bem saudável. Daí, como a Alice frequenta a creche, a médica fez uma cartinha para eu poder levar lá com as recomendações do que deveria ser aí a alimentação dela. A creche disse que já seguia praticamente tudo aquilo, que algumas coisas iria se adequar e outras não tinha muito o que fazer. Eu vou dar uma lida resumidamente aqui na carta para vocês. Basicamente, utilizar leite semidesnatado. Na época ela tomava o integral, então aqui em casa a gente trocou o ninho integral pelo semidesnatado. Aí eu levei para a creche também desse no início e depois eles conseguiram trocar lá também. Substituir algumas gorduras, tipo manteiga, bacon, por gorduras que são melhores, tipo azeite de oliva, óleo de canola, óleo de girassol, milho e soja. Evitar consumo de margarina, chocolate, sorvetes, pães, biscoitos recheados, molhos para salada, maionese, cremes para sobremesa, óleos para fritura. Ela falou que de preferência esses produtos aqui deveriam ser abolidos da dieta. Só que a gente já não costuma dar esse tipo de coisa para Alice e na creche também eles não dão. E aumentar a ingestão de fibras que estão presentes em algumas frutas, aveia, cevada, feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. A gente já costuma oferecer essas coisas para ela e na creche também. E substituir carboidratos simples por carboidratos complexos, diminuindo o consumo de açúcar e bebida açucarada. A Alice já não consome açúcar normalmente, é algo bem esporádico. Na creche eles também não dão. E suco lá, quando eles dão, é sem açúcar. Então isso também já estava ok. O que eles falaram que não ia seguir seria a questão do carboidrato complexo, que seria substituir, por exemplo, um arroz normal pelo integral, um arroz branco, né, que é o que eles servem lá na creche. Isso não teria como, porque já é algo que eles fazem para todas as crianças, né, o leite já é um pouco mais fácil, porque realmente tinha algumas crianças que tomavam leite diferente. Enfim, aqui em casa como que a gente faz? A gente costuma variar. Então a gente um dia faz o arroz branco, outro dia arroz integral, outro dia batata doce, mandioquinha. Eu gosto de variar que é para não enjoar. Mas a médica
falou que não precisava ser nada radical, porque o exame não estava absurdamente alterado, apesar de estar bem acima. Quando a gente olha o valor de referência, assusta um pouco, tá bem acima, mas ela falou que não era algo para tomar remédio, que para tomar remédio teria que ser muito mais alto do que isso, que era algo que provavelmente fazendo isso daí a gente ia conseguir baixar. Daí em agosto a gente repetiu esses exames porque a gente queria ver outras coisas também. A gente também estava passando com uma gastro e a gente estava investigando outras questões da Alice, porque ela fazia bastante cocôs moles, e a gente queria ver se ela não tinha alguma coisa. A gente aproveitou para ver se ela não tinha nenhuma alergia, né, se de repente estava voltando a PLV, mas deu tudo normal nessas questões. O triglicerídeos novamente deu acima dos valores de referência, anotei aqui para vocês, deu 122. Lembrando que em junho tinha dado 210, ou seja, somente fazendo seguindo essas recomendações da pediatra já baixou bastante. De 210 para 122 caiu bastante, porém ainda está fora dos valores de referência. Seria 75 com jejum e 85 sem o jejum. E o que a médica falou pra gente antes de fazer esse exame? Quando a gente vai fazer o exame, a gente costuma seguir a quantidade de horas de jejum conforme o laboratório passa pra gente. E o laboratório tinha passado que para crianças o ideal é fazer um jejum de 3 a 6 horas, e foi o que a gente fez lá no primeiro exame em junho. Quando a gente foi fazer o segundo exame, a médica achou estranha essa quantidade de horas de jejum, achou muito baixo, né, muito baixa a quantidade de horas em jejum, e pediu pra gente seguir a quantidade que é para adulto mesmo, que é de 8 a 12 horas. E aí a gente fez a quantidade de jejum que ela pediu e deu mesmo assim alterado, como vocês viram. Então realmente não tinha a ver com essa questão do jejum, até porque tem o valor de referência do sem jejum, que seria 85, né? Então mais uma vez reforçou a hipótese já da pediatra, que era da questão genética mesmo, do triglicerídeos dela ser alto por uma questão genética. Mas tanto a gastro quanto a pediatra, a gente passou em nutricionista também, só para ver se a gente já estava fazendo certinho. E assim, resumo de tudo é que a questão genética mesmo não tem como fugir. Não sei porquê, na verdade, porque o meu triglicerídeos não é alto e nem o do Richard. Eu já tive alta em algum momento, mas foi porque eu estava tomando um medicamento que tinha esse risco de aumentar os triglicerídeos, mas hoje em dia tá bem normal. Mas enfim, a gente vai ficar alerta. A médica falou assim que por ela ter esse exame alterado, a gente tem que ficar de olho. Então, em vez da gente fazer o exame anual, como seria de costume, a gente vai fazer semestral para ficar sempre acompanhando. A gente vai seguir dando esse leite semidesnatado, até porque a gente viu que teve um resultado, diminuiu bastante, né? Diminuiu significativamente. E a gente vai seguir fazendo o que a gente já fazia, que é uma alimentação saudável, sem ficar dando açúcar para ela, sem ficar dando industrializado. Mas tanto a pediatra quanto a gastro e a nutricionista falaram pra gente ficar assim tranquilos, porque o exame não estava tão alterado assim. É um alerta sim pra gente continuar fazendo o que a gente já faz, uma refeição bem saudável para ela, evitar essas besteiras, mas pra gente ficar tranquilo, se não era algo assim radical. Se ela for numa festinha, ela pode sim comer uma besteira, mas pra não exagerar, sabe? Tentar ter um equilíbrio ali, que seria o ideal, até porque se ela for crescendo com esses níveis de colesterol, não, né? O colesterol dela, inclusive, deu bom, não deu ruim, não. Deu dentro do normal. Mas se ela crescer com esse nível de triglicerídeos mais alto, ela vai ter que acostumar a seguir dessa forma, fazendo essa refeição mais saudável, como a gente está ensinando. Porque a gente sabe que conforme a criança vai crescendo, fica mais difícil controlar, né? Então, ela acostumando desde pequena vai ficar mais fácil. Outra coisa que eu tenho feito é o seguinte: eu tô evitando um pouco de repetição de prato também, porque às vezes ela come algumas coisas que ela gosta, mesmo sendo coisas saudáveis, como frutas. Então, exemplo, às vezes ela queria comer 3 bananas. Então, assim, a gente vê muita gente com problema de criança que não come. Aqui eu nunca tive esse problema, a Alice come muito, come coisas saudáveis, mas as coisas saudáveis também podem aumentar o triglicerídeos. Então, 3 bananas não é uma boa, né? Então, tô tentando ali falar, não, 2 tá bom. Eu acho que uma outra criança, uma banana já tá ótimo, mas para ela quer 2, 3, então eu tô tentando
controlar nesse sentido também, sabe? Na creche, eu já falei com as monitoras também que ela tinha um hábito de às vezes querer repetir determinados pratos que ela gostava. Então as monitoras às vezes até fazem um esquema de tentar colocar menos comida ali no prato para poder ela repetir, para ela ter a sensação de que repetiu, mas na verdade ela comeu a mesma coisa, mas em vez de comer tudo de uma vez só, comeu ali em 2 vezes. Aqui em casa, geralmente, ela come um prato só. Eu não tenho o hábito de ficar repetindo pratos com ela, mas geralmente o problema dela maior é a questão de fruta. Ela gosta muito de fruta, então se deixar por ela come o pratão de comida e come uma manga inteira. Agora eu tô sendo mais assim, certinha com isso. Eu vou lá, pego uma manga, corto no meio, dou metade pra ela, metade pro Vitor, e se ela fala que quer mais, eu falo que não, que já acabou, que é só aquilo, né? Então, isso é até um alerta pra vocês, porque eu acredito que na cabeça da maioria das pessoas, era o que se passava na minha também, tá? Eu achava que para um triglicerídeos, um colesterol, essas coisas ruins serem altas, geralmente era significado de que a criança estava consumindo coisas que não eram boas, industrializados, açúcar, besteira, mas não necessariamente. A Alice não comia nada disso e o exame dela deu alterado. Eu conheço crianças que comem um monte de besteira e não tem o triglicerídeos alterado. É o fator genético? É, mas a gente consegue sim reduzir fazendo pequenas mudanças em casa. Essas mudanças que eu falei para vocês, que parecem sutis, de trocar um leite, diminuir ali algumas coisinhas, isso faz toda a diferença, tá? Então ficou alerta para vocês e para vocês também sempre ficarem atentos se o médico, o pediatra do filho de vocês pedem esses exames de rotina, porque se não tivesse feito esse exame na Alice, eu nunca iria imaginar que ela estaria com esse tipo de alteração. Tá? Normalmente, eles falam que nem é obrigatório fazer esse exame, que eu já vi falando, porque é um exame que geralmente é mais para quando tem um histórico familiar, né? Um histórico familiar de alguém que já tenha, ou até casos de obesidade na família, que em casa, o meu marido, ele é obeso, mas a médica pediatra diz que já costuma pedir esses exames de rotina, independente do histórico familiar. Então fica esse alerta para vocês de que é interessante sim fazer esse acompanhamento, ver os exames de sangue se tá tudo certinho e verem o que os filhos de vocês estão comendo, mesmo que seja coisa saudável, pode sim afetar esse tipo de exame. Bom, então se o filho de vocês também está passando por isso, sigam aí a orientação do pediatra que acompanha o filho de vocês. Se vocês conseguirem seguir tudo isso daí, eu tenho certeza que vai baixar sim o triglicerídeos. É algo super possível, aconteceu aqui com a gente e a gente vai seguir dessa forma. Agora a Alice só vai fazer exame novamente ano que vem, espero que baixe ainda mais. Não fiquem preocupados, né? Não fiquem assim com isso na cabeça. É algo como a médica falou, é algo para ficar alerta, para sim fazer uma alimentação saudável, mas não precisa também fazer algo muito radical para deixar a criança ali com vontade das coisas, proibir tudo, senão fica mais complicado para ela, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, vocês me ajudam muito. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, que você me ajuda. Não esquece de ativar o sininho das notificações, que assim vocês recebem um alerta assim que sair um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe que precisa saber desse tipo de conteúdo. Me sigam também no Instagram, que lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. Um beijo e até mais!